Oi, Bruno. Você é o assistente? Alô? Noite, Viana. Sou eu sim. Ah, legal. Tem alguma fala inicial que a gente precisa falar ou não? Eu acho que não. Não, né? Mas assim, se eu vou ficar aqui no chat, aí se precisar de um auxílio técnico, só me chamar, tá? Não, mas você está ouvindo bem, né? Não tem muito Eu tô estresse. ouvindo bem. Ah, É que eu vou ficar em duas reuniões ao mesmo tempo, então vai ficar ah, meio. ok. O pessoal, os apresentadores vão entrar aqui também ou não? Acredito que sim. Eles entram antes, será? Não Bom, sei. ok, tô aqui. Tá bom. Até mais. Forte, que foi superado inclusive pela gestão e pela
Bom, pessoal, boa noite. Lígia e Clóvis. Tudo bom? Boa noite, Bibiana. Tudo bem? Você me ouve bem? Tudo bem, Tudo você, bem. Bibiana? Lígia, tudo bom? Tudo bem, você? Sueli, Tudo jóia. Bruno. O Bruno é o nosso assistente técnico aqui. E eles pediram para eu mediar aqui o painel, tá bom? Tá certo. Então, acho que a gente pode, vocês sabem as regras, né? São 15 minutos de apresentação e mais ou menos 5 minutos de perguntas, tá bom? Certo. Aqui na lista, acho que o Clóvis, né, com análise comparativa ex ante e durante a pandemia da Covid-19 de fatores determinantes de crescimento econômico mundial. E depois a Lígia, tá bom? Clóvis, você tá pronto aí? Você Pronto. consegue falar agora? Tá tudo certo? Sim, tudo certo. Então, vamos lá. O Bruno, tá gravando ou como é que funciona? Tá gravando. Recording ali. Agora tudo. Desculpa. Vamos lá. Pode começar. Eu tenho que cronometrar aqui. Espera um minutinho. Dando uns 3 minutos antes, Clóvis, eu vou te avisar, tá bom? Perfeito. Então, são 15 minutos. Ok. Pode ir? Podemos? Pode, fica à vontade. Você consegue ver a minha tela bem direitinho? Sim, estou vendo tudo. Beleza. Boa noite mais uma vez. Obrigado aí pela sua gentileza, Bibiana. Eu sou o Clóvis Jungblut, juntamente com o professor Sérgio Forte, ambos somos da Universidade de Fortaleza, Unifor. Propusemos uma análise ex ante durante a pandemia de fatores determinantes do crescimento econômico mundial. Desde o século XVII, né, muitos estudiosos se debruçam para identificar por que um país é mais desenvolvido do que o outro. E muitas vezes as palavras competitividade, crescimento, desenvolvimento e progresso são tomadas como sinônimo e sabemos que não é bem assim. Então, tudo começou com Adam Smith no século XVIII, que trouxe a teoria da vantagem absoluta. No século seguinte, o Davi Ricardo trouxe a teoria da vantagem comparativa, e o Porter, no século passado, nos brindou com a teoria da vantagem competitiva. E nos estudos recentes que nós fizemos, foram mais de 100 artigos analisados, sempre encontramos os temas de inovação conversando com competitividade, crescimento econômico e prosperidade, assim como a competitividade e a prosperidade influenciando o crescimento econômico, sempre relações bionívocas. O nosso trabalho propôs algo diferente, porque essas análises, em sua maioria, foram análises regionalizadas, daqui a pouco a gente vai ver isso, modelos não integrados e, especialmente, o ambiente sem influência da pandemia da Covid-19 ou qualquer tipo de pandemia. Então, a nossa questão de pesquisa foi qual o impacto da inovação, da competitividade e da prosperidade no crescimento econômico das nações ex ante durante a pandemia da Covid-19. E como objetivo principal, investigar, né, qual o impacto, né, que esses fatores têm no crescimento econômico dos países. Elencamos 6 objetivos específicos que a gente vai identificar melhor, né, no framework apresentado. Não vou aqui ler todos os objetivos específicos para ganhar tempo. A gente acha que esse trabalho tem uma relevância porque, primeiro, cobre uma lacuna na literatura, já que a gente propôs um framework integrando todos esses fatores que desembocam no crescimento econômico. Tem a contribuição contextual, né, por conta da pandemia, e tem uma relevância prática.
A gente torce para que a pandemia seja única e que não vivamos outro período pandêmico no futuro. Mas, se isso acontecer, esse estudo pode ajudar formuladores de políticas públicas, empresários e investidores a como tratar os seus investimentos, as suas políticas, de acordo com o grau de inovação dos países. O referencial teórico, como nós falamos, investigamos mais de 100 artigos, e aí nós pensamos 3 artigos para cada uma das conexões. Então, inovação e competitividade, temos trabalhos que analisaram os países africanos, Farinha fez um trabalho um pouco mais abrangente, estou 148 países, Chiaré e Rostami estudaram 16 países, sempre naquela relação bionívoca, né? O fator conversando com o outro. Mesma coisa, inovação com prosperidade, inovação com crescimento econômico, a prosperidade com o crescimento econômico, de novo, sempre análises regionalizadas, poucas análises abrangentes, como foi o nosso trabalho, que estudou 159 países. E a Covid, com seus efeitos econômicos, né? O primeiro impacto foi nas bolsas, as bolsas do mundo inteiro derreteram, né, um jargão popular, no início da pandemia. Nenhuma doença afetou tanto a economia, nem mesmo a gripe espanhola, né, no início do século passado. E o Fórum Econômico Mundial noticiou que, em 2021, 245 milhões de empregos foram extintos, né, por conta deste efeito da pandemia. Nesse slide, nós temos a evolução do PIB a nível mundial neste século. Então, nota-se que apenas em 2009, por conta da crise do subprime dos Estados Unidos, houve uma recessão mundial, né? O PIB mundial caiu 1,31%, e em 2020, quando o PIB mundial caiu 3,29%, ou seja, quase 3 vezes o impacto que teve a crise do subprime lá de 2008/2009. As hipóteses que nós elencamos foram 5. Mais do que falar, é bom a gente olhar no framework proposto, em que a inovação tem um efeito positivo sobre a competitividade, sobre o crescimento econômico e sobre a prosperidade. E, por sua vez, a competitividade influencia também o crescimento econômico e a prosperidade influencia o crescimento econômico. Então, com base na literatura, todas essas conexões são verdadeiras, ou seja, esses fatores influenciam de forma positiva o crescimento econômico. A nossa análise foi em 2 momentos, né? 2019, antes da pandemia, que a gente pode considerar um período de normalidade mundial, e durante a pandemia, o ano de 2020, em que o mundo literalmente mudou por radical. A metodologia, fizemos o estudo usando 2 ferramentas estatísticas, a primeira delas o SPSS, para normalizar os dados e tratar com alguns dados missing, né, que tivemos. E, na sequência, a gente usou o Smart PLS com a modelagem de equações estruturais. E todos os dados nós buscamos no site Knoema, né, que é um site mundialmente reconhecido pela comunidade acadêmica. Os resultados de 2019 foram esses. Este modelo, né, ou este framework proposto, responde por 48,5%, explica, né, 48,5% do crescimento econômico, ou seja, é um alto poder de explicação. E dentro das hipóteses que nós elencamos, 4 foram confirmadas e apenas uma hipótese não foi confirmada. Mesmo tendo um beta confirma a literatura, o p-valor ficou acima de 0,05, ou seja, a prosperidade não influenciou o crescimento econômico de forma estatisticamente significante. Ou seja, os autores que nós elencamos, todos afirmaram que a prosperidade afeta o crescimento econômico. De fato, afeta, porém,
No nosso trabalho, essa hipótese não foi validada por conta do p-valor ter ficado acima de 0,05. Já em 2020, o modelo também foi altamente bem-sucedido em termos estatísticos. O crescimento econômico é explicado pela competitividade, inovação e prosperidade, 49,2%, é um alto poder de explicação também. E aqui, duas hipóteses não foram confirmadas, e isso foi, na minha concepção, um dos principais achados da nossa pesquisa. Ou seja, em 2019, a competitividade influenciou o crescimento econômico. O mesmo não aconteceu em 2020. E a gente colocou uma lupa em cima disso para descobrir o porquê que isso aconteceu. Então, das hipóteses elencadas, mesmo processo de 2019. A estatística afirmou que, sim, tanto a competitividade quanto a prosperidade influenciam o crescimento econômico. Porém, as hipóteses não foram confirmadas por conta do p-valor ter ficado acima de 0,05. O comparativo de 2019 com 2020, nós também medimos os efeitos indiretos específicos. Então, em 2019, houve um efeito parcial da inovação sobre o crescimento econômico mediado pela competitividade. E, em 2020, não houve nenhum efeito direto específico. Tá? Por que aqui foi parcial? Porque a ligação direta entre inovação e crescimento foi superior ao beta padronizado da mediação da inovação com o crescimento e da inovação com o crescimento mediado pela competitividade e pela prosperidade. Vou adiantar aqui um pouco, por conta do horário que já está esgotando aqui. Então, como eu falei, né, a gente colocou uma lupa em cima do porquê que a competitividade não conversou com o crescimento econômico em 2020. E aqui alguns estudos já durante, né, o período da pandemia, por exemplo, em relação à queda de turistas, tanto da Índia, que foi um índice muito significativo e que quase é igual ao resultado a nível mundial, ou seja, 68% de involução do turismo a nível mundial em 2021. O turismo é responsável por 10,41% do PIB do planeta, tá? E, evidentemente, que aqueles países mais competitivos são os que atraem mais turistas. Então, aqui está uma das explicações pelas quais os países mais competitivos não conseguiram ter uma relação direta entre competitividade e crescimento econômico. Porter afirma que são as exportações que tornam um país mais competitivo. Ora, as exportações tiveram queda de 7,9% em 2021, comparado com o ano anterior. Já o Krugman e o Smith afirmam que são as importações que tornam o país mais competitivo. As importações também tiveram um crescimento, uma queda significativa em 2021, comparado com o ano anterior. E aqui a gente trouxe alguns exemplos de países reconhecidamente competitivos, no meu caso da Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido, que tiveram retrações fenomenais nas suas exportações e também nas suas importações. Eu e o professor Sérgio Forte também mensuramos qual foi o impacto da pandemia na infestação e nas mortes por conta da Covid-19. E, mais uma vez, os países mais competitivos foram os que mais sofreram, tanto em termos de infestação, quanto em termos de mortes por conta da Covid-19. Aqui a gente sugere algumas pesquisas futuras, né, como, por exemplo, o marco temporal. A gente abraçou 2 anos, evidentemente que já temos resultados de PIB de 2021, podemos evoluir nessas pesquisas com dados de 2021. E o uso também de outros indicadores, por exemplo, o GCI, que mede a competitividade. Não utilizamos esse indicador, porque até o fechamento da pesquisa, o GCI de 2020 não havia sido divulgado.
como até hoje não foi ainda divulgado o GCI de 2020. Outro indicador muito bom também é o que mede o turismo a nível mundial. Também não tínhamos esse indicador disponível de 2020. Então, conclui-se que a inovação foi o fator que mais influenciou o PIB em 2019 e foi que ajudou a amortecer a queda do PIB em 2020. E a inovação também impactou tanto a prosperidade quanto a inovação das empresas a nível mundial. Tá? Em termos de mediação parcial, né, a gente afirmou também que houve uma mediação parcial em 2019 e essa mediação não aconteceu em 2020. E, para finalizar, entender os impactos que uma crise sistêmica tem no planeta é necessário, tanto para investidor, quanto para empresários, quanto para governos, né? De novo, a gente acha que outra crise igual a essa não viveremos, mas tudo é possível em se tratando de futuro. Obrigado a vocês pela audiência, pela paciência de me ouvir. Finalizamos aqui. Clóvis, eu li o seu trabalho, gostei muito, tem muitos dados interessantes lá, achei bem interessante aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre a apresentação? Temos um tempinho aí. Eu só queria parabenizar o trabalho do Clóvis, a apresentação foi muito clara, você está de parabéns pelo seu trabalho, obrigada. Obrigado, Lígia. Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, Clóvis. No caso da hipótese 5, que nem em 2019, nem em 2020, ela se comprovou, né, conforme a literatura que você apresentou aí. Por que você acha que isso aconteceu? A metodologia é diferente, os dados são diferentes, o pesquisador, a sua referência, né, ele usou regiões diferentes. O que você acha que aconteceu? Foram os artigos que a gente encontrou, a grande maioria deles foram análises regionalizadas. Não é do Países mundo, né, da como você OCDE, diz. analisados países da Europa, então eram análises regionalizadas. A gente colocou um número maior possível de países com dados dentro da disponibilidade do CNOEMO. A gente chegou a 159 países. A gente só tirou aqueles países que, de fato, não tinham nenhum tipo de dado que parasse de pé, como a gente diz na gíria, tá certo? Então, eu acho que essa abrangência maior foi o que causou essa não confirmação da hipótese. De novo, a competitividade e a prosperidade, ela conversa com o crescimento econômico, sim. Porém, não foi estatisticamente possível de confirmar a hipótese por conta do p-valor. Há essa relação, mas no nosso trabalho, a estatística jogou contra. Legal, gostei bastante. Mas aí eu fiquei pensando assim, e se fizesse o inverso? O crescimento econômico gera prosperidade? Você não fez esse cálculo? A gente testou o modelo de várias formas, certo? Buscando o maior poder de explicação do modelo, tá? E a composição do frame que melhor explicou o crescimento econômico foi essa proposta. Qualquer outra composição não explicava o crescimento neste nível de quase 50% que nós alcançamos em 2019 e 2020. Legal, muito bom. Não, gostei muito. Parabéns, parabéns mesmo. Que legal. Obrigado. Vocês vieram do Fortaleza, né? Eu sou gaúcho de nascimento, mas o Ceará me acolheu. Eu moro aqui desde 2007. Você não tem o sotaque, mas muito legal. Tá certo. Não peguei o sotaque cearense ainda. Ainda, né? Muito bom. Alguém tem mais alguma dúvida? Gente, vamos fazer pergunta para o pesquisador aí. Ok. Bom, se não tem mais pergunta, vamos passar para frente, Lígia. Vamos lá, então vou apresentar. Tá tudo certo? Tudo certo. Já dá para ver? Já.
Já, então, ok, vou começar. Meu trabalho é sobre a inovação em produto como estratégia de desenvolvimento de negócios. Peraí, deixa um minutinho pegar no timer. Desculpa, eu posso nos 3 minutos te dar... Eu deixo no chat ou eu falo aqui? Pode me falar, por favor. E cancela. Tá? Iniciar. E não está no modo apresentação, né? Ah, é verdade. Pronto, agora sim. Obrigada, Ainda, obrigada. não aparece no modo apresentação ainda. Para mim já está aparecendo. Aqui não. Mas aqui ele está do mesmo jeito, assim, como se não tivesse Compartilhar apresentação. a tela onde está a apresentação, Lígia. Eu compartilhei. Dá para ver Pra a mim, tela dela, mas não mudou. Acho que você tem que voltar, Lígia, e vou compartilhar parar a tela inteira. Aham, vou fazer isso. Vamos lá. Obrigada. O que acontece? Tá, dá para ver. Aí, deu. Obrigada. Então, boa noite a todos. Meu trabalho é um trabalho da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu vou falar sobre a inovação em produto como estratégia de desenvolvimento de negócios, especificamente sobre um medicamento para a COVID-19. Então, eu sou autora desse trabalho e também temos os professores Adilson Caldeira e o Reinaldo Marcondes, que me orientaram durante a minha jornada do mestrado. Então, o medicamento que eu vou falar, eu vou usar um nome fictício por ser um produto ainda em estudo clínico, é um medicamento ainda confidencial, então eu vou chamar de Covimab. Então, é um medicamento que está sendo estudado para tratar pacientes internados com COVID-19, em condição moderada e grave. É um produto que que iniciou seus estudos clínicos lá em 2004 para HIV. Então, devido à situação de pandemia, as empresas e os pesquisadores tiveram que buscar alternativas para tratar as pessoas de uma doença que era nova, uma situação completamente inesperada no mundo. E então, a empresa que desenvolveu esse produto, que é uma empresa americana, que eu já vou falar para vocês, começou a estudar esse medicamento em COVID, tá? E essa empresa também tinha estudo para esse medicamento para tratar vários tipos de câncer. São 22 tipos de cânceres e outras doenças também. Então, devido a essa necessidade médica não atendida, começou-se a avaliar esse produto nos Estados Unidos para pacientes com COVID internados e verificaram que tinha um resultado muito bom, principalmente para os pacientes que estavam em estágio grave já, estavam há muito tempo internados. Então, esse trabalho é fruto de uma parceria entre 3 empresas, tá? 2 são indústrias farmacêuticas, uma é a nacional, que é a Biofarma, que eu estou usando também o nome fictício, que eu não posso falar porque o trabalho é confidencial, que é um trabalho que eu estou desenvolvendo na empresa que eu trabalho, na Biofarma, é uma indústria farmacêutica localizada em Minas Gerais. E a empresa que desenvolveu esse produto é a Gencito, que fica nos Estados Unidos, ela desenvolveu e patenteou essa molécula, que é o Covimab. E quem está capitaneando a pesquisa clínica que está acontecendo aqui no Brasil para a COVID-19 é o Hospital Albert Einstein. Hoje, o mercado de tratamentos para a COVID-19 compreendem 8 produtos já aprovados aqui no Brasil, tá? Então, a gente tem a classe dos corticoides, que é a dexametasona, que já está registrada, um produto super antigo, né, muito usado em pacientes internados com COVID. A gente tem 5 antivirais, então esses que estão em preto são os medicamentos aprovados para uso emergencial pela Anvisa, e o que está em azul, que é o Remdesivir, é um medicamento que já tem o registro definitivo. Então, a partir do ano que vem, de março do ano que vem, todo mundo que tem o uso emergencial aprovado vai ter que solicitar o registro para poder continuar comercializando no Brasil. E tem também a classe dos imunomoduladores, que são anti-inflamatórios, que a gente tem já 2 produtos aprovados no Brasil, que estão em azul, e 2 produtos ainda em pesquisa clínica, assim como o Covimab, que eu estou comentando com vocês. Aí eu vou falar um pouquinho do mercado desses tratamentos para COVID-19. Então, eu estou falando de um produto hospitalar, né? Então, é um mercado B2B. Esse mercado B2B representou em 2021 58 bilhões de reais, tá? E o Covimab, ele está dentro da categoria de imunologia, porque ele é um anticorpo, então ele fica dentro da categoria de imunologia. E as vendas representaram 5,3 bilhões de reais o ano passado. Agora, falando das moléculas efetivamente comercializadas durante esse período de pandemia,
né? Então, aqui eu tenho um retrato de 2019 até 2021, a gente tinha 4 medicamentos aprovados pela Anvisa e comercializados no Brasil, tá? O único produto exclusivo de COVID é o Remdesivir, os demais têm uso também para reumatologia, tá? Várias doenças reumáticas, como artrite, por exemplo. Então, a gente vê que é um mercado de venda de mais de 2 milhões de unidades entre o período de 19 a 21, o que representou mais de R$1 bilhão nesse período, tá? Mas, como os medicamentos não são exclusivos para a COVID, então eu atribuí o aumento de vendas ano a ano à pandemia. Então, a gente pode dizer que esse mercado representou 474 mil unidades de medicamentos vendidas e corresponde a 318 milhões de reais de vendas de medicamento para a COVID. Aí eu saí a campo para verificar se a oportunidade era uma oportunidade que teria frutos, né, do ponto de vista de negócios, e eu fiz uma pesquisa para verificar o que estava sendo feito para aliviar os sintomas dos pacientes, diminuir o tempo de internação, melhorar os custos de tratamento, como que os pacientes poderiam melhorar com os tratamentos que estavam no mercado. Então, eu falei com vários médicos da linha de frente que atuavam nos hospitais onde tinham pacientes internados com COVID, falei com hospitais, né, público e privado, e falei com associações também do setor hospitalar, conversei com profissionais que têm experiência em incorporação do medicamento para o SUS, e falei com vários profissionais da indústria farmacêutica também, de várias áreas, principalmente de área comercial e marketing, e verifiquei que existe a demanda por medicamentos eficazes e seguros para tratamento de COVID, né? Desde que os estudos clínicos desses medicamentos estejam publicados em revistas de alto impacto, revistas relevantes, e cujo artigo esteja revisado por pares, né? Verifiquei também que a oferta do medicamento tem que ser contínua, então não pode ter falta de produto no mercado, senão o médico prescritor e o hospital passam a comprar outro medicamento. E a empresa tem que divulgar essa inovação, falar do medicamento para os prescritores, né, conhecerem esses produtos novos, e para os pagadores, que são os SUS, os planos de saúde, conhecerem esses produtos e passarem a utilizar na sua rotina também. E a gente verificou, então, que o Covimab é uma solução potencial, é um medicamento potencial, que tem que ter a sua eficácia comprovada, né, nos estudos clínicos que estão acontecendo, tem que ter eficácia nas variantes circulantes do vírus a um custo competitivo, que pode ser incorporado pelos pagadores público e privado, que são o SUS e os planos de saúde, as operadoras de saúde. Tá? Então, para verificar a análise de competitividade do mercado, eu fiz uma avaliação das 5 forças de Porter em relação aos concorrentes, e a gente verificou que, como existem 2 novos entrantes, 2 possíveis medicamentos em pesquisa clínica, eles são potenciais concorrentes do Covimab, então a ameaça é de nível alto. A rivalidade e os produtos substitutos também são ameaças de nível alto, já que existem já vários tratamentos aprovados no Brasil e que já estão em uso e que a comunidade médica e científica já conhece, né? Em relação aos consumidores e clientes, como o médico, o prescritor e os pagadores são clientes desse produto, que é um produto B2B, então também são ameaças de nível alto, já que não é um produto de prateleira que o paciente vai lá, compra e toma, né? Depende de uma prescrição. Então, a gente considerou que essa ameaça é alta. Em relação a fornecedores, é uma ameaça de nível médio, já que o medicamento é todo importado e fabricado por terceiros, então pode ter impacto aí no suprimento desse produto, cuja oferta deve ser contínua, como eu comentei com vocês. Em relação à matriz BCG, então, caso esse medicamento tivesse sido estudado num ritmo mais rápido, se ele tivesse sido lançado no auge da pandemia, principalmente quando a pandemia estava... a virulência do vírus era mais alta e os pacientes ficavam internados, né? Muita gente faleceu, infelizmente, então ele teria sido uma estrela. Agora, a gente verifica que para a fase de lançamento atualmente, esse produto é uma incógnita, né? Se a empresa Biofarma conseguir incorporar esse produto no SUS, ele vai se tornar uma vaca leiteira, um produto de alta rentabilidade. Agora, se ele ficar exclusivo para o mercado privado, se o SUS não incorporar esse tratamento, ele pode ser um prejuízo. Tá? E aí a gente foi verificar as escolhas estratégicas que a empresa ia fazer, se ela ia investir apenas em COVID inicialmente e depois nos outros usos para câncer e para HIV, ou se ia abordar todas as indicações ao mesmo tempo.
E a gente verificou também se o preço desse produto ia ser um preço premium ou se ia ser um preço menor para poder ganhar mercado. Então, lá na Biofarma, conversando com o CEO, a gente decidiu que esse produto vai ter o menor preço do mercado para a Covid-19, tá? A gente vai oferecer o menor preço do mercado e vai focar inicialmente em Covid, para depois partir para a indicação de câncer, tá? Para oncologia de tumores sólidos, principalmente pâncreas e intestino. A gente foi verificar a viabilidade financeira desse projeto, aí eu fiz uma avaliação até o ano de 2030, né, tanto do ponto de vista de DRE, de demonstração do resultado de exercício, quanto do fluxo de caixa, e aí esse medicamento a gente pretende lançar em 2024, e nos primeiros anos ele vai dar um prejuízo, né, no começo a empresa vai ter que fazer um desembolso, por causa de ações de marketing e das contratações que vão ter que ser feitas para a viabilização desse projeto, mas lá no final de 2030, a gente vai ter um resultado do período, aí um lucro de mais de 167 milhões de reais e um fluxo de caixa de mais de 98 milhões de reais positivos, tá? Esse produto é uma inovação, então é uma molécula completamente inédita, patenteada nos Estados Unidos para a Covid-19 até 2040, pela empresa Gencito, que desenvolveu esse produto, né? Então, por ele ser uma molécula completamente inovadora e nunca utilizada, né? Não tem nada parecido para a Covid-19, é uma classe terapêutica inovadora para a Covid, nenhum dos medicamentos aprovados tem a mesma classe terapêutica que o Covimab, então ele é uma inovação radical. E também a gente está falando de uma inovação de posição organizacional, já que esse medicamento, como eu disse para vocês, ele foi inicialmente pensado e estudado para HIV, tá? E aí ele passou a ser utilizado para COVID, então se constituindo numa inovação de posição. E também uma inovação de paradigma, já que era um produto completamente estudado nos Estados Unidos, desenvolvido lá, e devido à situação de pandemia aqui no Brasil, ter ficado pior do que estava nos Estados Unidos, no momento que a gente fechou o contrato com a Gencito, a gente conseguiu trazer, a Biofarma conseguiu trazer os estudos para o Brasil, então isso constitui uma inovação de paradigma também, né? E o fato da gente ter feito uma parceria com o Hospital Albert Einstein também, que tem uma capacidade muito grande de fazer estudos clínicos. Então, como contribuições finais, então a Biofarma, a empresa farmacêutica aqui do Brasil, vai conseguir ampliar o seu portfólio, vai ter uma nova fonte de receita com esse produto, né? Vai aumentar o valor das ações, já que é uma empresa de sociedade anônima. Em relação aos clientes desse produto, a gente pode falar que é uma opção terapêutica nova, né, para os médicos prescritores poderem manejar a Covid-19 em pacientes graves, né, internados em hospitais, porque a Covid ainda mata, muito menos, graças a Deus, mas ainda tem casos graves, né, principalmente de pacientes com comorbidades, pacientes idosos, e também é uma oportunidade de criar valor para os pagadores, né, para o SUS, e para os planos de saúde reduzirem os seus custos com as internações, que são custos altos. Para a sociedade... Agora. Obrigada, estou terminando. Para a sociedade, a gente verifica que tem oportunidade de ter uma melhora da condição clínica dos pacientes, né? E é um medicamento com potencial para tratar múltiplas enfermidades aí no futuro, como uma expansão do uso dessa molécula, além de gerar empregos, arrecadação de tributos e contribuir para o desenvolvimento da ciência aqui no Brasil também, né, já que a pesquisa clínica está sendo feita aqui. As contribuições para mim, eu posso dizer que eu ampliei bastante a minha visão de estratégia de negócios, fazendo esse trabalho, desenvolvendo esse trabalho na empresa que eu atuo, e ampliou bastante a minha visão, principalmente em relação aos aspectos comerciais e financeiros, já que eu sou uma profissional de assuntos regulatórios, eu trabalho com preço e com a parte da Anvisa, né? Então, essa parte comercial e financeira foi bem rica para mim. Para a equipe do projeto, das 3 empresas envolvidas, eu posso falar que a gente teve que tomar decisões muito rapidamente, devido à situação de pandemia que mudava todos os dias, e esse grupo constituiu uma parceria para próximos trabalhos em outras indicações dessa molécula ou até mesmo de outros medicamentos, estudo de outros medicamentos, né? Eu utilizei uma metodologia estruturada, desenvolvida e trazida aqui para o Mackenzie pelo professor Reinaldo Marcondes, que é um coautor desse trabalho, e essa metodologia pode apoiar projetos semelhantes ao que eu realizei.
e é um projeto de alta complexidade, já que envolve muitos órgãos governamentais externos, como a Anvisa, o órgão de aprovação de preço, os órgãos de incorporação no SUS e no mercado privado também, que é a Agência Nacional de Saúde. Então, eu gostaria de agradecer, eu fico à disposição para dúvidas. Muito obrigada. Legal, Lígia, muito bom. Também li seu trabalho, foi bem interessante. Tem uma pergunta aqui da Juliana. Juliana, você quer fazer ou eu leio aqui? Faz a pergunta. Você não consegue? Juliana, você está no mudo. Eu estou sem microfone. Ok, então eu vou ler aqui. Foi pedida ou feita alguma mudança na estratégia desse medicamento quando houve a diminuição das internações no Covid, que agora aumentou de novo, né? Mas teve alguma alteração? Na estratégia não, Juliana, porque esse medicamento ele é mais eficaz, já foram feitos alguns estudos nos Estados Unidos e nas Filipinas para Covid, tá? E quando os estudos clínicos começaram, ninguém sabia a eficácia desse medicamento para Covid, então foi estudado para qualquer nível de Covid, desde Covid leve até Covid gravíssima, de pacientes que estão em uso de ventilação mecânica, né? E esses estudos não deram um resultado estatisticamente significativo, porque pegou essa população inteira. E aí, analisando subgrupos, verificaram que esse produto é mais eficaz para pacientes moderados e graves, tá? Então, uma intervenção que foi feita foi justamente esses estudos no Brasil, e a gente focou um estudo para paciente moderado no Einstein, e outro estudo também no Einstein para pacientes graves, tá? Então, assim, a gente verificou que teve que ser feita essa intervenção para focar para pacientes mais graves, para poder ter uma significância estatística e um uso mais concentrado do produto. Mas devido à situação da pandemia ter melhorado, o estudo clínico passou a ficar bem mais lento, porque o recrutamento de pacientes internados é muito menor hoje em dia, felizmente para a sociedade, né? Acho que tem mais uma... Pergunta se o ROI baseia no aumento da transmissão. Existem estudos estatísticos que a cada 10 anos nós teremos uma pandemia, né? Olha, Juliana, na realidade, as projeções que eu fiz, eu considerei diminuição da transmissão, que é a tendência mundial, né? Eu considerei aí ano a ano uma queda de 15%, depois eu considerei que essa transmissão ia ficar flat, então a pandemia ia se tornar uma endemia, assim como é a gripe, né? E a gente ia ter uma diminuição das vendas, foi isso que eu considerei na minha projeção. E depois, quando o produto tiver expansão de indicações para câncer e para HIV, aí sim eu considerei um aumento de 10% nas vendas ano a ano. Eu tenho uma pergunta. Estou pensando no risco que a empresa assumiu com essa diminuição nas vendas. Pois é, mas mesmo assim a gente verificou que tem um resultado positivo, né, do ponto de vista financeiro, inclusive para o fluxo de caixa da empresa, e a empresa está pensando não só na indicação de Covid, né, a indicação de Covid ia ser a primeira, e depois expandir esse produto principalmente para a área de oncologia, que é uma área que a Biofarma já trabalha hoje, já tem alguns produtos no mercado para oncologia, né, para câncer de mama, câncer gástrico, e aí esse produto ia ser mais um produto no portfólio para oncologia. Então, ia ser uma estratégia importante de mais um ativo da empresa, mais um medicamento comercializado pela Biofarma. A Juliana comenta que ela aparentemente trabalha no mesmo segmento que você e está com o mesmo problema na empresa. Então, vocês trocam que bacana. telefone e trocam informação. Acho que é legal esse networking aqui. A minha dúvida é com relação a esse produto, se ele não tem registro em lugar nenhum, né? Não, ainda não. Teste para ver qual é a possibilidade, né? Isso, ainda está em estudo clínico, Bibiana, é isso mesmo. E ele é um anticorpo, né? O anticorpo, normalmente, ele é chave fechadura, muito específico. Exatamente. O que você... Será que ele pega algum epítopo diferente? Não, ele atua num receptor de uma das células, principalmente das células de defesa do organismo, que são os leucócitos,
e com isso diminui a inflamação. Então, o foco é o leucócito, não o vírus. Entendi. Não é o vírus, não é um antiviral, ele é um imunomodulador. Tá, imunomodulador. Ele é um anti-inflamatório. Então, ele vai atuar na fase inflamatória da COVID, que é a fase já... É a segunda fase, né? A primeira fase é a fase que o vírus se replica muito. Daí você consegue administrar um antiviral. Só que essa fase, ela é muito rápida da doença. Quando o paciente chega no hospital, essa fase normalmente já passou. Então, os antivirais são muito pouco usados para a COVID por causa disso, porque eles são muito pouco eficazes. Então, normalmente, quando o paciente chega para ser internado, ele já está numa fase inflamatória. A inflamação é tão grande, que a inflamação acaba por matar o paciente. Ele morre Você de tem que inflamação, não administrar... do vírus, na verdade. Isso, tem que administrar um imunomodulador para o próprio sistema imune da pessoa não matar a pessoa. É mais ou menos Sem isso. interferir na resposta imune, então. Você diminui a inflamação, mas o organismo vai continuar combatendo isso é legal. os vírus, mas não de forma exacerbada, né? Entendi. Então, ele não inativa o leucócito, ele só Não diminui completamente. mas ele continua com a resposta imune. Muito interessante. Isso, ele inibe algumas substâncias inflamatórias. É isso que acontece. Entendi. A Maitê tem uma pergunta legal. Na verdade, como você comentou no começo, Lígia, que o medicamento era inicialmente para HIV e câncer, né? Para HIV, você falou essa história do vírus, né, e da virulência, eu não sei como que se aplica isso para o HIV hoje, se também é uma oportunidade de utilização desse medicamento para esse vírus, né? Sim, mas também ainda está em estudo clínico, né, Maitê? E ainda tem que comprovar a sua eficácia e segurança, mas está em estudo clínico para HIV já desde 2004. Então, já tem bastante estudo em HIV, né? Mas tem que fazer um estudo maior ainda para comprovar e finalizar essa indicação. Obrigada. Obrigada a você. Legal. Então, Lígia e Juliana, vocês se procurem no LinkedIn aí e se conversem para resolver o problema das duas, né? Acho que é bom trocar informações. Alguma dúvida mais? O Adilson, o seu coautor, está aqui. Parabéns. É professor e orientador. Boa noite. Obrigada pela presença, professor. Boa noite. Agradeço. Boa noite, Lígia. Queria parabenizar a Lígia pela apresentação e acho que como ficou claro, né, a gente tem sempre um desafio, né? A gente como atuante em programa de pós-graduação em administração, acaba tendo que conhecer diferentes universos, né? Então, quando a gente fala de questões relativas a negócios envolvendo o lançamento de produtos voltados para o mercado de saúde, a gente acaba vendo aí que o desafio é grande. A Lígia, como deu para perceber, ela domina bastante, né, o aspecto técnico do assunto, mas ela desenvolveu realmente um trabalho que a gente espera que tenha uma contribuição muito grande para a empresa, para esse alerta com relação aos riscos envolvidos no projeto. Mas uma coisa que me surpreendeu bastante, que a Lígia não comentou, mas é a especialidade dela, o quanto a gente depende, né, para negócios nessa área de saúde, quanto que a gente depende dos agentes reguladores agirem de uma forma um pouco mais ágil, talvez, né? Do ponto de vista da saúde, sem dúvida que isso é crítico, né? A gente presenciou aí o período da vacina e o quanto que teve de preocupação com a agilização dos processos, mas no que se refere a medicamentos, a gente tem uma certa morosidade decorrente até do próprio processo que requer a validação, né, das pesquisas e até que se regulamente o produto, né, até que se libere o produto. Então, esse trabalho da Lígia é um trabalho bem interessante nesse sentido. Infelizmente, a gente tem pouco espaço para colocar tudo isso num artigo, né, na limitação que tem do programa, mas a gente convida aí a todos aí que tiverem interesse, a dissertação da Lígia realmente ela está bem completa nesse sentido, viu? Parabéns à Lígia e muito obrigado pela oportunidade, né, da gente apresentar aí essa... Parabéns de serem selecionados, isso é muito legal. E Lígia, a sua dissertação já está publicada já ou não? Ou já defendeu? Já defendi. Já defendeu tudo? Oh, que legal. Já defendi. Parabéns. Em agosto. Obrigada. Vamos lá. Eu tenho também a fazer a apresentação, a sua próxima, mas acho que eu podia ficar no final, porque aí vocês se vingam de mim, que eu estou fazendo muita pergunta, e aí vocês fazem também.
tá bom? Então, se ninguém tiver mais dúvida, a gente pode passar para Maitê, que vai falar sobre Lean como motor de eficiência em empresa de seguros, né? De serviços, que é muito legal também. Vou compartilhar minha tela, então. Parabéns. Quando você quiser, eu já inicio aqui. Então, em 3 minutos, você consegue ver o chat? Eu acho mais difícil eu prestar atenção, acho que você me falar é melhor. Legal. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, e apresentação, perfeito. Pode ir? Pode ir. Eu acho que eu vi o... Professor, sim, o professor também está presente. Aí, professor, que a professora acompanha... Pode começar? Pode começar. Então, para mostrar esse estudo de caso, né, o Lean como motor de eficiência na empresa de seguros, fiz com orientação do professor Dr. Alvair. Eu sou aluna especial no programa de mestrado aqui da USP, da FEA, e foi nessa disciplina que eu fiz esse estudo de caso aqui. Bom, para começar a introdução, a gente fala muito do Lean, né? Então, a gente pensa como as empresas atualmente percebendo a necessidade de se aumentar a eficiência, né? E quando a gente tem empresas mais estabilizadas, quanto mais elas estão estabilizadas, mais difícil é achar oportunidades de aumento de eficiência. E o Lean, ele desde já há bastante tempo tem se mostrado como uma proposta de melhoria e de aumento e alavancar, né, a eficiência em vários aspectos. Então, o objetivo geral desse estudo de caso foi entender como o sistema Lean pode impactar na eficiência do modelo de trabalho de eficiência, alavancando sua produtividade da empresa, alavancando sua produtividade e eficiência. Para começar, a gente pensa, olhando o referencial teórico, a gente faz uma busca bem forte dentro do modelo Toyota, né? Que é a casa, né, do sistema de produção Toyota, que tem o seu surgimento após a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos até um pouco antes, na verdade, né? Que veio com a abordagem de just in time, né? O Toyoda, né, na verdade, ele tinha uma ideia de que era muito importante fazer essa abordagem just in time, e ele foi descobrindo que para fazer essa abordagem just in time era muito importante treinar e desenvolver a equipe. Eu acho que depois, ele percebeu que estava sendo muito difícil, mas ele percebeu o quão importante era esse ciclo de treinamento e desenvolvimento, percebendo que para trazer a melhor qualidade, para trazer a qualidade, era muito importante que a equipe estivesse engajada nisso. Então, a Toyota esse modelo vem com o princípio de trazer melhor qualidade, menor custo e menor tempo de entrega para o cliente. E se pudesse resumir em 4 regras o sistema Toyota, eu falaria que é muito como as pessoas trabalham, como as pessoas se conectam, como a linha de produção é construída e, por fim, como melhorar, né? Em seguida, a gente teve uma metodologia da McKinsey Consultoria que buscou aplicar para empresas de serviço em 5 lentes como que ficaria uma metodologia mais específica para essa transformação, que vem com a parte de eficiência de processos, ou seja, como os processos ele está definido, como ele está mapeado, redução de desperdícios, a parte de gestão de performance, ou seja, entrando na cultura já, né, como que está sendo medido, como que está sendo, quais são as métricas que estão sendo alavancadas, com foco no cliente, sempre trazendo o cliente para o centro do processo, mas também com um olhar em organização e habilidades, ou seja, como estão as competências das pessoas, como elas estão trabalhando, né, que é a volta na forma de trabalhar, e mentalidades e comportamentos, como está o engajamento desse time, né? E com as melhorias esperadas, que é rapidez, qualidade, engajamento e posicionamento.
Aqui, a ideia desse estudo de caso, eu acho, está meio tampando aqui em cima, acho que vocês estão enxergando, né? Mas foi investigar a implantação da transformação Lean numa empresa de seguros, né? Eu também estou usando o nome fictício de Alpha Company, né? Foi uma empresa que eu trabalhei e pude acompanhar a transformação Lean de 2018 até 2020. E os dados que foram coletados para a gente entender como foi feita essa mudança foi entender o cenário anterior da implantação do Lean, quais são as principais oportunidades identificadas e verificar quais foram os resultados após essa transformação. O estudo de caso foi usado dentro da empresa, né, utilizando como que a transformação do Lean na gestão de processos, potencializando os resultados, orientando e auxiliando as mudanças no trabalho, para que todo esforço não seja perdido ao longo do processo e aumentando as chances de sucesso e sustentando os esforços da transformação. E viabilizando a incorporação do pensamento Lean às práticas do dia a dia. Com isso, a gente começa a entender os resultados antes da implantação, né? Assim, inicialmente, entendendo como que estava a área, né? Aqui eu trago uma OPE, Overall Process Efficiency, para ajudar no entendimento de como estava a performance e a produtividade e eficiência na área, né? Eu vou falar de uma maneira bem resumida, né? Mas assim, a gente pega todos os tempos do time e vai entendendo qual que é o tempo pago desse time, quanto de férias eu vou descontando de absenteísmo, chego num tempo de trabalho, tiro pausas, tempo de gestão, chego num tempo operacional. E aí, depois desse tempo operacional, eu ainda tenho que descontar o que é o tempo que a gente chama de rigidez, ou seja, um tempo ocioso dentro pode ser dito como se fosse um tempo ocioso dentro da área, um tempo de variabilidade. E daí sim eu fico com o tempo de processo, que é o tempo que as pessoas estão dedicando para o trabalho em si, né, para os processos. E aí, desse tempo de processo, a gente tem o que é um tempo essencial, ou seja, aquilo que está agregando valor para o cliente, e o que é um tempo não essencial. E aí a gente, esse estudo de caso, ele buscou entender as 3 áreas da empresa antes da implantação Lean e os seus resultados, né? A área de seguro residencial, a área de líquido da área e uma área de serviço de back-office, né? Vamos falar assim, de recursos humanos. E aí, isso antes, né? E como as principais oportunidades / implantações que foram realizadas, foi entendido em cada uma dessas lentes como que estava cada uma dessas áreas, né? Então, com relação à voz do cliente, parte residencial, que olha muito o cliente final, a gente estava com um Net Promoter Score de 54, sendo que a meta era 65, e foi se entendendo as causas. Mas por que está dessa forma? Quando você fala na área de líquido, já estava com uma pesquisa de satisfação com notas de 0 a 10, com a média de 5,8. E quando se fala dos recursos humanos da empresa, a gente estava com 31% das pessoas insatisfeitas com os prazos atendidos e apenas 72% satisfeitos de maneira geral com a área. E dentro da parte de eficiência de processos, para se entender como que estava, o porquê desse quadro que foi relatado aqui atrás, foi entendido quais são os principais desperdícios que estavam em cada um desses processos, né? Então, tinha desperdícios em toda ponta, mas tinham dentro de uma ligação apenas 66% de tempo útil, falta de padronização, baixa produtividade. Eu vou falando rapidamente, senão vou pegar muito tempo, mas eram muitas partes, quando você olha o link, que não estavam, falta de padronização, falta de acesso, falta de comunicação dentro da área. E isso estava gerando um alto índice de trabalho, um alto índice de interrupções, então estava gerando um desperdício latente dentro dessas áreas. Com relação à parte de gestão de performance, gestão de desempenho, baixa acompanhamento de indicadores ou nulo, né? E quando tinha o indicador, era possível perceber que o nível de serviço entregue estava muito abaixo da meta estabelecida. Quando se for olhar a parte de organização e competências,
poucas ou quase nenhumas competências e habilidades mapeadas necessárias. E ao se fazer esse mapeamento até com as ferramentas do Lean, foi possível começar a entender que em alguns times você tinha muita chance de perda de habilidade, porque estava muito concentrado em poucas pessoas. Com relação a mentalidades e comportamentos, você consegue entender no engajamento do time muito descontentamento dentro de algumas áreas, ou seja, que 44% estava descontente com a parte de habilidades e com parte de foco. Na outra equipe, 38% descontente com foco e execução. E na outra, que era de recursos humanos, o time interno de recursos humanos super descontente em praticamente todas as dimensões da pesquisa, que eram foco, execução, habilidades e melhoria contínua e liderança. Bom, aqui eu vou tentar resumir um pouco do que foi feito o trabalho. Então, cada uma desses pontos identificados foi proposto planos de ação para resolver todos eles, junto com o envolvimento do time. E ao trazer os times para esse engajamento, foi possível melhorar muito o resultado geral dos números da empresa. Aqui já é uma OPE futura de como foi trazido, de como ficou os resultados, né? Então, aqui, na média, na onda residencial, na média foi 30%, né? Mas em residencial, no time residencial, 27% de oportunidade foi identificado e implementado. Na parte de leakage, 37%. E na parte de RH, 27%, dando uma média de 30%, mais ou menos. E isso foi possível devido à redução de rigidez, ou seja, todo aquele tempo que estava, a gente chama de um tempo ocioso, ou seja, não alocado em nenhuma atividade relevante dentro da empresa, e também a redução de desperdícios dos processos que gerou esse aumento de eficiência. E foi possível também observar que o que gerou tudo isso foi, com esse aumento de produtividade, foi a alocação de tempo para coaching recorrente, aquilo que eu comentei no começo, de ter um treinamento e equipes motivadas, treinadas, desenvolvidas. Foi redução de tempos de processamento manual, a parte de indicadores, implantação e acompanhamento de indicadores e SLAs. A hora de resolver os problemas que eu relatei no quadro anterior, o foco na resolução da causa raiz desses problemas e muito foco em padronização. Com tudo isso, foi possível chegar nesse resultado que eu estou mostrando aqui do lado. E todas essas áreas, estou concluindo, todas as áreas conseguiram realizar um aumento de eficiência e algumas ações algumas dessas aumentos de eficiências realmente resultaram em redução de quadro, mas outras conseguiram absorver maior atividades atendidas por ela, ou seja, eles conseguiram agregar mais coisas. Para concluir, no final de cada transformação, as áreas não estavam apenas mais produtivas, mas os processos estavam melhores, as áreas com maior conhecimento, mais envolvidas e mais motivadas. Também foi possível perceber uma contribuição para a organização através da atuação dentro da transformação Lean, de forma a impactar positivamente seus resultados, clima, pessoas, reduzindo desperdício e aumentando a eficiência. E agora, como uma recomendação, as lideranças devem, à medida do possível, envolver os departamentos em uma análise crítica de seus processos, para dar visibilidade às conexões e alinhamentos entre os departamentos, trazer discussão e entre as interdependência entre as áreas, né? Essa conexão que existe dentro da empresa. O Lean, ele acaba mais assertiva a transformação digital, a transformação no geral, né? Já que os mapeamentos dos processos e identificação de oportunidades servem de guia para utilizar as ferramentas digitais com foco em eliminar desperdícios dos pontos-chave identificados. E a metodologia acaba apoiando muito a liderança a desenhar seus processos, tendo como principal foco o capital humano. Trago aqui algumas referências que foram utilizadas e agradeço. Muito obrigada. Aqui tem meu LinkedIn. Pronto. Também. É mais rápida.
Muito bom, Maite, gostei bastante. Li seu artigo, estava bem legal. Alguém tem alguma dúvida, pergunta para Maite? Bom, se ninguém pergunta, eu tenho que perguntar aqui, tá? No cronograma, se ninguém perguntar, eu pergunto. Parabéns, viu? Você, aluno especial, já está publicando artigo. Muito bom, logo, logo você está aqui com a gente. Sou aluna, já fui aluna especial, esse é meu primeiro ano. Eu queria entender como é que foi o processo. Então, aparentemente, fizeram uma pesquisa, descobriram que tinha umas áreas que as pessoas não estavam felizes, né? Tinha alguns problemas e tal. E aí, vocês tiveram uma consultoria da McKinsey ou qual foi o processo? Não, a gente usou a metodologia utilizada foi da McKinsey, mas não sem a consultoria da McKinsey. A ideia foi aplicar essas pesquisas com, você está falando a parte de engajamento, né? São perguntas, como é que é? São perguntas, que elas são agrupadas em blocos, aí por isso que é o nome foco, o nome melhoria contínua, né? E essa pesquisa, ela dá um resultado, né, geral, e com base nesse resultado foi criado grupos focais liderado pelo time de melhoria contínua, que foi possível entender onde eram os principais pontos a serem trabalhados para melhorar aqueles pontos. Não sei se então é um questionário meio que padrão, então. Sim. E aí, fazendo as perguntas, você tem um resultado, talvez notas, e aí você faz aquele gráfico e aí consegue ver visualmente onde é que estão os problemas, aí junta a equipe para resolver os problemas. Perfeito. Isso mesmo. Entendi. Muito bom. Aqui também, né, como ele falou... No artigo não dá muito para colocar tudo, né? Então, não, mas muito legal, muito bom. Vamos lá, quem mais? Perguntas? Gente, pergunta. Professora Vai, quer complementar? Quer complementar, Vai? Eu não assisti sua aula ainda, um dia eu vou assistir e aí eu vou entender tudo, mas pode complementar. Não, eu só queria cumprimentar aí a Maite e como a professora Bibiana disse, desculpa, a Bibiana, é excelente, uma aluna, né, especial, se interessou, a minha disciplina sobre Lean Startup e Lean Development, então ela já me procurou logo no início da disciplina e disse que gostaria de fazer algo a respeito, então ela teve esse empreendedorismo dela de buscar os dados de quando ela trabalhou nessa empresa, né? Por isso que é um estudo de caso, ela pôde lá buscar, resgatar os dados, aquela vivência que ela teve, e trazer para aqui um caso que eu acho que, claro, que algumas coisas precisam ser melhoradas, ela quer tornar isso, inclusive, com um projeto para ela entrar no nosso programa, e isso vai exigir alguns aperfeiçoamentos, mas eu acho que a grande mensagem do artigo é que quando quem estuda excelência operacional ou melhoria contínua, muitas vezes fica muito focado nas ferramentas. Existem muitas ferramentas, né? Se a gente pegar o Agile, por exemplo, tem Scrum, tem Kanban, pegar o Lean, tem outras. Uma vez um colega meu catalogou cerca de 96 ferramentas. E o que ela traz é que o foco não é esse, né? Inclusive a gente discute isso na disciplina, não é a ferramenta em si, mas justamente as pessoas que trabalham nos processos entenderem o que está acontecendo, né? Saber o porquê que está acontecendo aquela ineficiência. E o que ela traz aí, que depois acabou engajando os funcionários, porque o processo você conhecer o que você está fazendo. E o interessante, né, não teve consultoria, então o foco é sobre as pessoas mesmo que estão fazendo, né? Então, essa aqui é uma grande contribuição do estudo de caso, mostrando, olha, se você focar nas pessoas, no conhecimento delas, claro, tem algumas ferramentas que eles utilizaram, mas as ferramentas sendo utilizadas para se conhecer melhor o processo. Quais são as causas da ineficiência? Não vindo um agente externo e dizendo, faça isso, mas eles descobrindo o que deve ser feito para a melhoria dos processos. E isso os tornou mais engajados também. Então, eu acho que essa é a grande mensagem, um estudo de caso que vem aí somar a outros que foram feitos nessa mesma direção, mas eu acho que como um trabalho para o Congresso e trazendo também um caso
de uma empresa de seguro, não é? Que está também buscando transformação digital, então, interessante. Vamos pegar outra ferramenta, agora é uma ferramenta digital. Não. Você precisa saber quais são as causas dos seus problemas para saber qual a ferramenta digital que você tem que usar. Então, eu acho que tem essas várias aspectos que depois a Maitê provavelmente vai continuar e vai abordar depois na continuidade da carreira dela, e faço votos que com a gente aqui. Isso, com certeza. Próximo ano tá aí. Legal, muito bom. Obrigada, Maitê. Foi muito legal. Esse artigo gostei muito. Torcer para que você fique aqui com a gente. Também estou torcendo. Tem, não sei se Matheus, Márcio Lopes e Cláudia Heleno, acho que eles não estão, né? Não. Não estão. Então, eu vou fazer a minha apresentação, e aí vocês podem fazer um monte de perguntas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Certo. Estão vendo? Sim. Sim. Fez a apresentação. Vocês estão vendo esse negocinho aqui do lado, não? Sim, normal. Aqui, É só para a gente que está apresentando que fica bem ruim, assim, para o resto fica bom. Bom, eu vou deixar aqui meus 15 minutos, eu mesmo me aviso quando dá 3 minutos iniciar. Bom, o meu projeto é a criação de valor nas organizações através da governança da inovação. Meu nome é Viviana, sou aluna aqui do mestrado profissional. A Luciane Meneghini é professora da FEA USP, e ela que me sugeriu de escrever. E o meu orientador é o Cláudio Antônio Pinheiro Machado Filho, ele é da FEA também, professor da cadeira de governança. Bom, o meu tema é governança da inovação, né? Então, uma mistura do que é governança com inovação, e a ideia é utilizar as ferramentas, os princípios da governança para melhorar ou influenciar ou deixar mais fácil que a inovação nas empresas se floresçam, né? Então, segundo o IBGC, né, ele diz que a governança é um sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo relacionamento entre os sócios, conselheiros de administração, né, os diretores, os stakeholders e todo mundo envolvido aí na organização, né, uma gestão eficiente. Tudo começou em 1932, quando Berle e Mintz, eles publicaram um livro, né, The Modern Corporation and Private Property, falando sobre os direitos societários lá nos Estados Unidos. E depois, em 76, o Jensen e Merklin, eles começaram a falar sobre a teoria da agência. E o que é isso, né? Eles dizem que, a partir do momento que você tem um principal, que é o investidor, vamos colocar assim, e o agente, que é o CEO, que é o executivo, eles têm necessidades ou interesses, às vezes, distintos. O principal investidor, ele quer maximizar os seus lucros, e o CEO, o executivo, ele também quer maximizar os seus próprios lucros, né? Então, e sem correr riscos, né? Então, a governança, ela apareceu justamente para reduzir esse conflito, que chama conflito de agência, onde os interesses de cada um nem sempre estão alinhados. Então, a ideia é alinhar esses interesses aí. E a governança, vocês já devem ter ouvido falar, né, muito nesse acrônimo aqui, né, ESG, né, que está relacionado ao environmental, que é o meio ambiente, o social e a governança. Então, são três momentos, né, três objetivos da empresa, que são riscos, na verdade, né? O risco ambiental da empresa não cuidar do meio ambiente, tem um passivo aí, né, ambiental.
a empresa não cuidar muito bem dos seus funcionários, da relação entre eles, e pode ter um risco. E o risco de não ter uma governança também, né? Não ter uma redução de conflito e não ter toda uma harmonia, né, financeira na empresa aí. Os pilares da governança são a transparência, né, a responsabilidade corporativa, a equidade entre os sócios, né, mesmo um sócio minoritário ou majoritário, eles têm que ter a mesma informação, né? E a prestação de contas. E essa prestação de contas que as pessoas ficam preocupadas, né? Poxa, eu vou prestar conta para os meus funcionários? Em algum momento, sim, em algum nível de informação eles têm que ter, não todos, né? É óbvio que dependendo do nível que você está, se você é proprietário, se você é na diretoria, se você é funcionário, tem níveis de informação, mas tem que ter informação, né? Todo mundo tem que ter essa informação e a transparência, né? Principalmente para a sociedade como um todo, como é que está indo ali. Então, esses são os pilares da governança que a gente vai usar isso aí para melhorar a inovação. Com relação à inovação, segundo o TID e Bressant em 1915, né, a inovação é muito mais do que ter boas ideias, é um processo. E sendo um processo, né, ele pode ser gerenciável. Então, é um processo de fazer essa inovação evoluir para um uso prático dentro das possibilidades já existentes. E, segundo Schumpeter, se a comercialização econômica não ocorre, essa inovação, ela não é uma inovação, né? Ela é sempre uma invenção, em vez disso, né? E como principal objetivo da inovação é aumentar o valor da organização, a fim de melhorar ou conceder maior competitividade dessa organização, né? Então, a inovação aqui, ela tem o objetivo de melhorar, né, trazer um diferencial estratégico para a empresa, gerar valor, explorar novas ideias, novos mercados, né, e atender necessidades do mercado do cliente e também aumentar a competitividade. Então, tudo isso tem o objetivo da inovação. E aí, na minha revisão bibliográfica, na verdade, esse é um artigo que eu trago uma parte da revisão bibliográfica para depois utilizar na minha dissertação, eu identifiquei 3 pilares, né? O primeiro é a estratégia e a estrutura. Então, os conselheiros eles têm que fazer algumas perguntas para construir uma estratégia, né? Primeiro é por que eu tenho que inovar? Será que eu estou num setor que isso é necessário ou não? Como é que eu sou uma empresa de tecnologia? Como é que eu me incluo e por quê, né? Tem que ter um propósito para inovar. Não é porque eu quero ser uma empresa disruptiva, porque eu quero. Quero porque isso me ajuda de alguma forma na competição. Quanto de inovação eu quero, né? Então, isso interfere nos riscos, né? Eu quero ser uma empresa disruptiva, quero ser quero ter inovação disruptiva, quero melhorar aos poucos, isso interfere no financiamento, né? E nos riscos que a empresa, o apetite a risco que a empresa quer correr. Onde que eu quero inovar? Então, vou inovar em processos, em produtos, onde que isso me ajuda, né, em serviços, né? Acho que tem que identificar tudo, tem que deixar isso bem claro, né? Com quem eu quero inovar? Eu vou ter uma inovação aqui comigo, fechado, aberto, vou fazer um CBC, vou olhar o mercado, com quem eu quero fazer essa inovação? Fazer uma parceria com a universidade, ou vou trazer pessoas aqui dentro para inovar, ou um mix disso tudo, né? E como, né? Como é que eu vou fazer essa inovação mais especificamente? Além disso, a questão da estrutura, né? O Deschamps, ele indica 9 modelos que as empresas normalmente usam como estrutura, né? Muitas delas, elas têm um comitê de inovação, outras elas não têm comitê, mas têm um departamento de P&D, e o chefe de inovação é um cara de inovação, CIO, né?
Se é uma empresa de tecnologia, normalmente tem um CTO como chefe de inovação, às vezes é um grupo, são dois, né? O CMO ou o CTO, aí tem vários arranjos aí, e são 9 desses arranjos que ele identificou e que a gente vai ver se isso acontece aqui no Brasil. Depois, nós temos os recursos, né? Que são os modelos de business policy, né? Os recursos humanos, né, que eles vão ter, recursos financeiros, né, como é que a gente vai investir na inovação, a questão da autonomia dessas pessoas, quais são as métricas, as metas e indicadores para essas pessoas e essa inovação aparecer. E, por último, o processo, né, de gestão. Quais são os relatórios, quais são os gates, né? O Cooper tem stage gates, quais são o nível de reuniões, quem participa dessas reuniões, em que momento a gente diz go ou não go, para essa questão mais para gerenciar essa inovação e trazer mais transparência no processo, né? Então, a Dienkowski, né, esse nome parece que é uma pessoa de fora, mas é uma brasileira aqui do Sul, ela fala que a governança da inovação utiliza os princípios da governança corporativa, né, à gestão da inovação, no objetivo de desburocratizar os processos, tomada das decisões mais rápidas e assertivas. E pensando os pilares da inovação, né? Trazendo transparência, prestação de contas, uma responsabilidade em todo aquele processo e uma equidade, né? Em todas as pessoas que tomam a decisão. E, finalmente, aqui as conclusões que a gente teve, né? A partir dessa revisão bibliográfica que eu fiz aqui no Brasil e no mundo, né? A governança da inovação, ela tem o objetivo de criar um ambiente de confiança em todo o processo de inovação. E esse ambiente, ele é crucial para o estímulo da cultura da inovação nas organizações. Então, às vezes eu falo, o que vem primeiro, a cultura da inovação ou a governança, que traz transparência e traz um ambiente de confiança, né? Eu acho que os dois, se retroalimenta. Né? Sem uma cultura de inovação, você não tem um ambiente de confiança e você não tem inovação. Mas a governança pode trazer esse ambiente mais transparente e que ajuda a cultura de inovação. Né? E essa cultura inovadora, ela cria valor para as organizações, a partir do momento que ela transforma essas ideias em produtos inovadores para o mercado, trazendo divisas e crescimento e a criação de valor para as empresas. Então, é basicamente isso que eu trago para vocês. E abro para perguntas. Agora, como é que eu saio daqui? Então, gente, calma, uma de cada vez, senão eu não consigo responder. Vamos lá. Todo mundo Viana, eu vou abrir a pergunta. Eu achei muito legal seu trabalho. Acho que a gente não para pensar quando a gente está nas empresas, né, como tem, às vezes, essa estrutura, né, e como que se pensa, né? Como que foi isso, assim, para você ver essa estrutura desenhada e versus a experiência, né, nas empresas? Não, justamente, eu sou conselheira de empresas, né? E esse é um desafio que a gente tem, né? Como é que a gente inova? Como é que a gente ajuda as empresas a inovarem, né? E o objetivo do conselheiro é trazer perenidade para as empresas, né? A partir de tudo isso. E aí, o meu orientador, o Cláudio, ele me convenceu, não, vou fazer, tem um mestrado profissional lá, e você estuda, tal, não sei o quê. Então, eu comecei e falei, aqui eu tenho que falar de inovação, que é o mestrado de inovação, e uma coisa de governança que eu gosto. Então, eu juntei os dois para pensar isso. E, realmente, no começo, estava tudo uma nuvem, um monte de coisa, um monte de trabalho, e tem muito trabalho assim, 10 formas de inovar. Parece aquela coisa, né? 10 formas de ser rico, né? Aí você vê aquela coisa meio
Será que isso dá Nossa, certo? tem modelos, né? Aí aquela coisa, né, não dá certo. Aí eu falei, bom, existem os pilares da governança. Como é que isso a gente consegue trazer para a governança da inovação, né? Quais são os pilares? Porque muito do processo de inovação, ele às vezes é muito para empresa muito grande, não se aplica para empresa muito pequena. Então, eu pensei em pilares que aí tanto uma empresa pequena ou grande consegue enxergar e consegue atuar internamente nelas. Então, aí eu peguei toda a literatura de novo e fui tentar entender quais eram os clusters. E eu encontrei esses 3. Maravilha. Que aí eu comecei a entender, aí, sabe aquela nuvem, foi abrindo e eu Começou a foi, sabe, realizar. um fog mesmo, aí eu consegui entender isso aí. E a partir dessas 3 pilares, é que eu vou fazer vai ser minha dissertação, né? Que aí eu vou ver se esses 3 pilares são aplicados no Brasil e como são aplicados no Brasil. Essa é a ideia. Maravilha. Muito bom. Mas você vai ler muito até chegar a essas conclusões. Eu leio o ano inteiro, 2 anos lendo para conseguir achar isso. Que é o que a gente busca, né? Alavancar ter esse ambiente de confiança que você comentou para a gente ter essa inovação das empresas, né? Mas como fomentar isso? Esse ciclo, né, construtivo, assim. Clóvis, pode perguntar, que eu vi que... Aí, isso, pronto. O seu trabalho tem conexão com o meu, né? Porque, na verdade, o país é um somatório de empresas. Nenhum país inova por si só, são as empresas que inovam e levam o país a ser mais inovador do que outros, tá certo? Então, e hoje inovar é uma necessidade das empresas. Não tem aquela opção, ou você inova enquanto empresa, ou você, na linha do tempo, vai perecer. Não tem como dar continuidade, tá? Então, muito interessante o seu trabalho. É bom de ouvir também que você é conselheira, né? Eu concluí agora, neste mês de novembro, o curso de conselheiro do IBGC, e um dos capítulos do IBGC é justamente voltado para a inovação, porque os conselhos têm essa consciência. Ou as empresas inovam, ou elas não terão vida longa. Simples assim, né? Que legal, seja bem-vindo ao IBGC. Um associado, como aluno, participa lá com a gente. Teve um congresso do IBGC agora, né? Isso. Não sei se você participou online. Mas foi Preparar para a prova agora, né? Você não fez... você vai certificar, muito bem. É facinho, você vai ver. Você vai... Fazer o curso, sem certificar, não adianta, tem que fazer Não a prova. adianta, é verdade. Não, legal, eu gostei muito do seu trabalho, porque também vou pegar algumas coisas ali do mundo, né? Você fala sobre inovação de países, eu achei interessante também. Vou chupinhar algumas coisas na sua. Né? Ok. Se quiser compartilhar também a tese, eu posso compartilhar contigo sem nenhum problema. Eu gosto de ler essas coisas. Inovação, muito bom. Perguntas, mais... Ninguém? Vamos ver se os outros, o Matheus e... Não, o pessoal já saiu. Bom, então é isso. Se vocês não têm mais perguntas, eu agradeço aí a participação de vocês, as perguntas para fazerem aí. A Lígia já fez os seus contatos, né? Já, sim, obrigada. Resolveu os problemas aí. Parabéns. E, Maitê, quero ver você aqui próximo ano aqui com a gente. Se precisar de alguma coisa, pergunta. Obrigada. Parabéns, Bibiana, sua apresentação foi excelente. Obrigada. Legal. Obrigada. Que bom que vocês gostaram. Então, tá bom. Então, acho que a gente pode fechar a sala e um bom descanso para vocês. Parabéns por terem sido selecionados nos trabalhos. Hein? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Bruno, o que você quer fazer? Quer fechar a sala? Deixa aqui.